Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o enfermeiro e fisioterapeuta Bernal Almeida, tá bom? Pessoal, dando continuidade à série de vídeos, né, das fases do trabalho de parto, né? No vídeo anterior eu falei um pouquinho da fase ativa, né, do trabalho de parto. Hoje eu estou falando agora sobre a fase de transição, ok? Na verdade, o que é a fase de transição? Ok, a fase de transição ela é considerada por muitas literaturas entre de 7 e 8 centímetros até os 10 centímetros, né, que você tem um apagamento total do colo, né? Ou seja, é uma fase que fica entre a fase ativa e a fase e o período expulsivo, né, do trabalho de parto, ok? Mas como é que é esse período de transição, Bernardo? Bom, ele é assim, ele se comporta com muitas contrações, tá ok? A paciente tem muita dor, a quantidade de ocitocina acumulada no organismo dela é tão grande que as contrações elas são muito fortes, tá certo? Elas acontecem de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos e tem uma duração de até 1 minuto e meio uma contração, tá certo? Então é muita dor que a paciente está sentindo, ok? Aí assim, ela também tem bastante sinais, assim, tipo ela apresenta algumas tremedeiras, tá certo? Ela apresenta frio, algumas queixam-se de náuseas, outras gritam, outras gemem, tá certo? Isso é comum desse período nessa fase do trabalho de parto, que é a fase de transição, ok? Aí assim, quando ela já é uma fase tão intensa que que a parturiente, ela perde o controle do seu corpo, tá certo? Assim, muitas vezes ela perde o controle, porque ela tá ali, o ser animal, tá certo? Parindo mesmo, e esse período ela tá sendo muita dor, ok? Aí assim, você diz, Bernardo, e depois que é identificado, né, o que está na fase de transição, o que é que a gente deve fazer? Aí é bem simples, meu povo, assim, a parte mais importante na parturiente é você não deixar ela se desmotivar, ok? Porque esse período que ela começa a dizer coisas que não queria dizer, a pedir uma intervenção também, elas pedem muito nessa fase uma intervenção cirúrgica, mas o que não pode deixar de ter é a motivação, ok? Assim, ela precisa ser muito motivada, porque dizer que está próximo, que o bebê já está chegando, tá certo? Que está bem pertinho do parto, de ser concluído o parto, ok? E outra coisa importante também é fazer com que a parturiente ela descanse, ok? Assim, entre uma contração e outra, né, o gasto energético dela é muito grande, tá certo? Então ela precisa descansar, né? E esse descanso, e também durante as contrações, sempre tem que estar aliado com o controle da respiração, tá certo? Assim, sempre inspirar pelo nariz e expirar pela boca, lentamente, com os lábios relaxados, tá certo? Isso fará com que ela tenha um aporte de oxigênio adequado para o trabalho de parto, tá certo? Aí assim, outra coisa importante que vocês não podem esquecer é da mãe, é deixar ela na posição mais confortável possível, ela que vai procurar a posição e ela que vai escolher a posição que queira que o bebezinho dela nasça, a posição que ela sinta que seja mais confortável, tá certo? E assim, o que é que acontece lá dentro no período de transição, né? Tá lá o bebezinho, né? Se for cefálico, né? Ele tá lá fazendo pressão e a pressão é tão grande que o colo já tem se apagado, o colo já não tem mais resto e a cabeça começa a se encaixar para poder entrar no período expulsivo, tá certo? Aí a pressão é tão grande ali no canal vaginal que faz pressão também em cima do intestino grosso e do ânus que a parturiente ela tem uma vontade imensa de fazer cocô. Quando ela tiver vontade de ir ao banheiro, né, isso aí ela faz com que é um sinal muito importante de que ela está entrando no período expulsivo do trabalho de parto, tá certo? Aí não devemos esquecer também, assim, se ela fizer cocô, se ela tiver que fazer, ela faça onde tiver que ser feito, onde ela quiser fazer, tá certo? A eliminação de fezes durante o trabalho de parto é alguma coisa muito comum, tá certo? E a eliminação de urina também é muito comum nessa fase, porque a dor é grande e provoca o relaxamento do esfíncter. Então não tem como você fazer o controle das eliminações, tá ok? E uma coisa que você nunca pode esquecer é da monitoração dos batimentos, da vitalidade em si do feto, né? Você não pode esquecer de verificar os batimentos cardiofetais e os movimentos,
tá certo? Sempre tá verificando, geralmente a recomendação é de 10 em 10 minutos, ok? Mas tá bom, pois eu espero ter ajudado vocês, amigos. Pois um abraço, boa noite.